Vamos supor o seguinte, certo? Vamos dizer que você tenha um astro filho gravitando em torno de um pai. Como é que é isso, professor? O pai é o astro central. O pai é sempre o astro central. Eu digo que ele tem uma massa mzão, beleza? Então o pai, ó. Eu digo que ele é o astro central. Eu digo que ele tem uma massa mzão. Ah, tá. E o filho, como eu costumo dizer, ó, é esse pequenininho aqui, né? É quem tá girando aqui, ó, gravitando aqui, né? Por que isso chama de gravitando? É porque gravitando é quando ele está se movendo sob a ação exclusiva da força da gravidade. A gente fala que está gravitando, está orbitando, né? Ah, tá, isso. Então a massa do pai é mzão, toda vez é assim, ó. A massa do pai é mzão, ok. Massa do filho, né, ó, mzinho, ah, tá, né? A massa do filho, mzinho, né? Beleza? A velocidade dele bem aqui assim, né, professor? A velocidade, né, aqui e tal, né? E aí, logicamente, né, que eu estou analisando no referencial do pai, como se fosse, né, a Lua girando ao redor da Terra, eu estou analisando com a Terra fixa aqui, ó, né, no referencial da Terra, né? E aí, as forças que agem aqui, professor, são as forças de atração, força gravitacional, né? Força gravitacional, Renato, E aí, Moi, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte, vamos estudar o movimento desse filhinho. Eu vou colocar o par de eixos padrão, né? E vou escrever a segunda lei de Newton. Vamos estudar o movimento, professor, dessa massa mzinho. Bora. O par de eixos padrão é aquele que a gente usa desde fevereiro, é o mesmo. Então você lembra que o par de eixos padrão, ele fica sempre apoiado na velocidade ou na aceleração? Sempre me confundo. Na velocidade. Um deles, professor, fica paralelo à velocidade, né? Um fica paralelo à velocidade e o outro eixo fica perpendicular à velocidade. O eixo paralelo à velocidade chama-se eixo tangencial, né? E o outro é o centrípeto. Pronto. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, né, para estudar o movimento do filho, do mzinho. Então, olha aqui para esse mzinho. Quantas forças agem no mzinho? Só quantas no mzinho? Só uma, só a força gravitacional. E essa força gravitacional está em qual eixo? No eixo centrípeto. Então eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton na direção centrípeta. Como é que fica, professor, a segunda lei de Newton na direção centrípeta? Na direção centrípeta, o Renato já me disse. Ele sempre escreve assim, ó. A força resultante da direção centrípeta, queima. É sempre o que, professor? As para dentro menos as para fora. Mas é a cara do professor. Isso vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, no caso aí, professor, dessa massa mzinho, quem é que vai ser as para dentro menos as para fora? Vai ficar a força gravitacional menos ninguém, ó. Força gravitacional menos ninguém. Isso vai ser a massa do filho vezes a aceleração centrípeta do filho. Claro, é ele que está girando ali, né? E aí, professor, como é que eu calculo essa força gravitacional? Olha, força gravitacional. Não é aquele negócio da atração das massas, né? Jerônimo, né? Jerônimo, né? Jerônimo dividido pela distância entre eles. Moi, a distância entre eles, né? É o que a gente chama de raio da órbita. Tá. Esse R, ó. Esse Rzão, ó. É o raio da órbita, né, professor? E eles fazem umas pegadinhas aqui, sabia? Professor? Tem umas pegadinhas. Né? Já que a gente está falando da nomenclatura, deixa eu te contar essas pegadinhas, olha. Rzão é o raio da órbita. Ok. Essa distância aqui fora, ó, é a distância medida da casca para fora, chama-se altitude. A altitude é o que você mede da casca do planeta para fora. Lembra, isso aqui é só a trajetória do satélite. Ó. Isso é a altitude, esse H da casca para fora chama-se altitude. Ó, se tivesse alguém orbitando aqui, ó. E esse raio aqui esse raio aqui a gente chama de Rzinho. Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o raio da órbita é o quê? É o raio do planeta mais a altitude, ó. Então se ele falar em altitude, eu já sei o quê? Que é da superfície do planeta para fora. Chama-se altitude.
Ah, tá. Sim, professor. Então, voltando aqui ao negócio, hein? Pronto, a distância é a distância do centro de um até o centro do outro. É o raio da órbita, né? R, ó. Rzão, ó, ao quadrado. Então, isso vai ser a massa do filho, né? M vezes a aceleração centrípeta. Bom, Moi, tu sabe que tem duas formulazinhas, né? Para aceleração centrípeta. Eu posso dizer que é V ao quadrado sobre R, né? Aê, é. Ou então, Moi, eu posso dizer que é... Né? A outra fórmula é ômega ao quadrado vezes o raio. Aí é ômega ao quadrado vezes o raio. Então são duas maneiras de você escrever a massa vezes a aceleração centrípeta ou a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora, o que é importantíssimo? Tu percebe, cara, que quando tu faz essa conta, qual é a massa que cancela? Qual é? A massa do pai ou é a massa do filho? A massa do filho sempre cancela nessa conta. Para que você está me dizendo isso? Porque tem várias questões que perguntam assim, ó. O que vai acontecer com não sei quem se a massa do filho dobrar? Não, se a massa do filho cair a metade. Geralmente, ó, como a massa do filho cancela, geralmente a massa do filho não afeta nada, como você vai ver agora, ó. Sim, para que a gente está fazendo isso? Ah, por exemplo, se eu quiser saber qual é a velocidade linear do filho. O filho poderia ser um satélite, ó, girando ao redor da Terra, né, professor? Quanto seria a velocidade linear? Pronto, quanto seria esse Vzinho aqui? Ora, basta você igualar a primeira com a segunda. Se você fizer isso é igual a isso, eu cancelo o raio com o raio, ó. E aí você vai acabar encontrando que a velocidade linear tá dando isso aqui, professor. Gzão, que é a constante da gravitação, né? Massa do pai, é só para frisar, eu vou escrever assim, ó, massa do pai dividido pelo R. Aí é pelo raio ao quadrado, né? Não é ao quadrado não, professor. Não é ao quadrado não, é só o raio mesmo. E aí, Moi, eu queria só te perguntar uma coisa. Esse Rzão, como se chama mesmo, hein? O meu medo é que tu chame raio do planeta. Não é raio do planeta não, é raio do quê? Raio da órbita. Fale que aí você ouve a sua voz e aí realimenta. É o raio do quê, meu povo? É o raio da órbita, professor. É a distância do filho, ó, até o pai ali, né? É o raio da órbita. Então, professor, esse Rzão, o Renato Brito está até frisando aqui, ó, chama-se raio da órbita. Bom, beleza. Então, Renato Brito, eu achei uma expressão para velocidade linear, né? E eu percebi que, de fato, o Mzinho não aparece porque ele cancelou. Professor, se eu não quisesse achar o V, se eu quisesse achar o ômega, como é que eu acharia o ômega? Em vez de você igualar a primeira com a segunda, faça diferente. Iguala a primeira com a terceira. Quando tu iguala a primeira com a terceira, cancela o Mzinho com o Mzinho, mas o raio não cancela não, ó. O raio vai ficar elevado ao cubo. Aí Quando você iguala a primeira com a terceira, Moi, você vai achar uma expressão para essa velocidade angular. E aí, professor, aí fica o quê? Gzão, massa do pai, né? Ó. E aí o raio fica elevado ao cubo. Ah, tá. Professor, isso aqui são fórmulas, é que eu vou ter que decorar? Cara, tu não vai ter que decorar, porque se tu precisar dessas fórmulas na hora da prova, tu vai simplesmente fazer o quê? Toda questão de órbita, negócio de órbita, não sei o quê, tu já começa a questão escrevendo isso aqui no teu rascunho, ó. Força gravitacional é a massa vezes a aceleração centrípeta. Toda questão começa assim, porque aí cancela a massa Mzinho, ó. Tu já acha o que tu quiser, tu pode achar o V, tu pode achar o ômega, né? Olha, é igual a questões de hidrostática. A gente não estudou hidrostática ainda não, professor. Mas quando tu estiver estudando hidrostática, né? Tiver lá o recipiente com água e tal, toda questão de hidrostática a gente fala assim, ó. Rapaz, se você pegar uma questão de hidrostática e você não sabe nem por onde é que começa, o que você escreve no papel? Aí você escreve o quê, pessoal? PA igual a PB, né? E tu escreve PA igual a PB, cara. Quando o cara escreve PA igual a PB, parece que o restante da resolução aparece umas letrinhas mágicas. Harry Potter vai aparecendo sozinho no papel, né? É só você escrever PA igual a PB. Que o resto brota no papel sozinho. É a mesma coisa. Negócio de gravidade, órbita, não sei o que da órbita, do satélite. Professor, não sei nem por onde é que eu começo. Escreva força gravitacional é a massa vezes a aceleração centrípeta, que o resto vai aparecer. Então você vai escrever isso no seu rascunho na hora do seu vestibular, beleza? Tá, o que essas expressões estão dizendo pra gente? Olha o que elas estão dizendo, ó. Elas estão dizendo, turma, que quem tiver mais longe, ó, quem tiver o maior raio da órbita, quem tiver mais afastado, vai ser mais lento.
vai ser o quê? Mais lento. Professor, não estou entendendo não. Vamos fazer então um desenho. Quem estiver mais longe, parece que então é mais lento. Como assim, professor, mais lento? Vamos lá. Eu poderia ter, por exemplo, o seguinte, ó. Eu poderia ter aqui, digamos, né, um astro central, poderia ser o Sol. E aqui poderiam ser planetas ao redor do Sol. Mercúrio, Vênus, né, ó, Terra, Então pronto, esse aqui poderia ser, pronto, ó, Mercúrio aqui, girando aqui, né, professor? Né? E aí, pronto, aí Vênus aqui, tá, Aí aqui poderia ser o quê? Sei lá, Terra, né? Tá. Poderia ser filhos, né? Poderia também ser satélites. Satélites girando ao redor da Terra, tanto faz. A ideia é a mesma, né, professor? E aí, o que essa expressão está me dizendo? Quem estiver mais longe, aquele que estiver mais longe do Pai, quem tiver raio da órbita grande, ixi, cara, raio da órbita grande significa que ele deve estar mais lento. Isso acontece tanto em cima, né, tanto nessa expressão como nessa. Quem tiver o raio da órbita grande, ó, quem seria aqui? Esse aqui, ó. É o que tem o raio da órbita bem grande, ó. Quem tiver o raio da órbita grande vai ter menos velocidade, vai ser o mais lento. Tanto em termos de V como em ômega. Tanto velocidade linear como velocidade angular. Quem está mais longe, ó, do centro do astro central é o mais lento. Significa o quê? Significa o seguinte, ó. Olha só esse mungango, ó. Todo o sistema planetário, então, ó, ele segue essa ideia, ó. Quem vai girando por dentro, ó, é sempre o ligeirinho, ó. E quem vai por fora é o lesadão. Olha aí, o ligeirinho. Arriba, andale, ihu. E quem vai correndo por fora, professor, é sempre mais lento, ó. Mas é mais lento, ela é mais lento em termos de V ou em termos de ômega? Tanto faz. Quem vai por fora é mais lento tanto no V quanto no ômega. Então isso aqui poderia ser Mercúrio, e isso aqui poderia ser Vênus, ó. Girando em torno de Mercúrio, né? Todo mundo girando em torno do Sol, Ou isso aqui poderia ser Vênus, ó. E esse outro aqui poderia ser a Terra, ó. Vênus, ó. Tá. E a Terra correndo por fora, Toda vez que tiver esse negócio, quem vai por fora vai ser sempre mais lento do que o que vai por dentro. É o que está me dizendo aquela equação ali, né? Quem tem o maior raio da órbita é mais lento do que o outro. É mais lento do que o outro. Então essa é uma ideia que está subentendida aqui, ó. Legal, né, professor? Não esqueça desse mungango, né? Bom, eu poderia pensar de outra maneira. Eu poderia pensar que isso aqui são satélites. Aí satélites girando ao redor da Terra, né? Eu poderia, por exemplo, ter... Vamos dar nomes a eles, professor. Nomes, pronto. Satélite A, por exemplo, né? Que se move aqui com uma velocidade VA, a velocidade dele na órbita. Eu poderia chamar isso aqui de velocidade orbital. Esse nome é só para assustar, entende? Velocidade orbital. Meu Deus, orbital. 1S2, 2S2, 2P6. Eu não sei nada de química. Não, é só para assustar, besta. Velocidade orbital. É a velocidade dele na órbita. Besteira. É só para assustar. A velocidade linear orbital. A velocidade angular orbital. O orbital é só para a pessoa se assustar. É a velocidade linear, a velocidade angular dele. Então pronto, eu poderia ter satélites. O satélite A girando aqui ao redor da Terra, né, professor? Aí, ó, eu vou colocar um satélite B na mesma órbita do A. Eita, professor, não tem condição. Será que não vai barrar o A? Não sei, vamos ver, ó. O B na mesma órbita do satélite A, ó. Tá. Eu vou colocar aqui que a velocidade é VB, né? E esse C, de Serzinho, isso, que vai aqui por dentro, né? Com uma velocidade que eu vou chamar de VC. Moi, me diz uma coisa. Tu acha que teria esse satélite A e esse satélite B? Eles não estão com o mesmo raio da órbita? Professor, A e B estão no mesmo raio da órbita. Se eles estão no mesmo raio da órbita e se eles estão gravitando em torno do mesmo Pai, quem é o Pai? O Pai é esse aqui, cara. A massa do Pai, ó, é a massa desse astro central aqui, ó. Esse daqui é o Pai. Moral da história, se A e B, cara, estão no mesmo raio da órbita, é o mesmo G, é o mesmo Pai e é o mesmo raio da órbita, tu concorda que eles necessariamente têm que ter a mesma o quê? A mesma velocidade. Professor, quer dizer que dois satélites que estão no mesmo raio da órbita, eles estão com a mesma velocidade? O que é uma coisa muito boa, né? Porque se as velocidades têm o mesmo valor, não tem perigo de... Tem perigo não? Não, porque eles estão com a mesma velocidade.
Ah, entendi. Se dois satélites estão no mesmo raio da órbita, se eles têm o mesmo raio da órbita, claro que eles vão ter a mesma velocidade. E pessoal, eu tava pensando o seguinte: será que vai ter algum problema, por exemplo, se esse aqui tiver uma massa 2mzinho e esse aqui tiver uma massa, sei lá, professor, 3mzinho? Tem algum problema se a massa deles for diferente ou se for igual? Afeta em alguma coisa a massa do filho? Não, a verdade já me falou que a massa do filho cancela nas contas, ó. A massa do filho não tem problema nenhum. Ou seja, eu posso ter, né, satélites numa mesma órbita, né? Eles podem ter massas iguais ou diferentes, isso não tem nada a ver, né, professor? Mas uma coisa eu garanto, que o VA, que as velocidades do A e do B são necessariamente a mesma velocidade. Em módulo, é claro, né? E no caso aí, esse C que vai por dentro, ó, ele deve ser mais rápido do que o A e o B ou deve ser mais lento? Quem vai por dentro é o ligeirinho ou é o... Quem vai por dentro é o mais rápido. Então com certeza, professor, o C é o quê, hein? O C é uma velocidade, então, maior do que a do A e do B. Ah, mas Então, isso é uma coisa que você deve se lembrar para sempre. Essa questão de quem vai mais devagar e quem vai mais rápido. Isso acontece no sistema solar, professor? Acontece no sistema solar. Tem uma tabela aqui, né? Eu vou te falar onde é que tem a tabela para não ficar, né, uma coisa que você não pode acompanhar, tá? Na página 254 tem uma tabelinha que fala isso que eu vou te dizer agora. Por exemplo, qual deve ser o planeta mais rápido do sistema solar, professor? O mais rápido deve ser então quem? Mercúrio. Mercúrio demora muito tempo para dar uma volta, né? Pelo contrário, ele vai tão rápido que ele demora pouco tempo para dar uma volta em torno do Sol, né? O tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol, nós chamamos de a duração do ano, né? O período, né, professor? No caso de Mercúrio, que ele é o mais ligeirinho, tu sabe quanto é a duração do ano mercuriano? O ano de Mercúrio dura quantos dias, professor? Tá escrito nessa tabela. 88 dias terrestres. Como assim? Lá você faz vestibular de 88, né? De 88 dias. Meu Deus do céu, será que vai dar tempo de ver a matéria? Pois é, tem 88 dias para ver o programa do ano todo. Aqueles vestibulares que tem no meio do ano e no final do ano. Só tem 44 dias para ver a matéria, né? O negócio lá é meio corrido, né? Por outro lado, qual é o planeta mais distante do sistema solar, né? Do Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Aí vai ter aquele chato que vai levantar a mão. Ei, mas Plutão não é mais planeta, porque não sei o que. Não, menino, deixa viadar. É planeta, deixa frescura, né? Plutão é planeta, tá besteira, né? O planeta que está mais longe é Plutão. Meu amigo, então, Plutão é o mais lesadão de todos, Cara, né, o Plutão é tão lento, mas tão lento que quanto é o período, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol? Está escrito. 248 anos. Ou seja, numa vida inteira que você vive, Plutão não dá nem um quarto de volta, professor. Exatamente, né? Minha nasceu hoje, professor, morreu daqui a 60 anos. Plutão girou 90 graus só. Quanto filho do ego é lento. Pois é, né? Então essa é a regra do jogo. Quem vai por dentro é o ligeirinho. Arriba, andale. Quem vai por fora é o lesadão. Demora muito tempo para dar uma volta. O que vai salvar você no dia do vestibular é que tu vai se lembrar desse mungango aqui, ó. Professor, mas como é que eu vou desenhar isso na minha prova? Não desenha, né? Então escreve, né? Não vai dar para desenhar, né? Claro, né? Dá para levar, não, professor? Suas mãos para dá não, né? Dá não. Professor, me diz uma coisa então, como é que ele poderia botar uma questão dessa no meu vestibular? Vamos lá, questões disso no vestibular, olha.